Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo incrível aqui no canal da Music Dot. Sim, hoje nós vamos começar o nosso bate-papo com o Nando Reis. No último vídeo, ele mostrou pra gente como tocar música Por Onde Andei, você pode conferir aqui no card se você quiser. E agora a gente vai de fato pro nosso bate-papo, pra nossa conversa. Nesse primeiro trecho da conversa, a gente falou muito sobre o início dele, como que ele estudou, quem ensinou, quais foram as influências dele na música, enfim. É muita informação legal pra você que gosta, você que acompanha a carreira dele, e também para você que não conhece tanto, agora é a hora de conhecer a cabeça de um desses gênios da música brasileira. O bate-papo já foi sensacional, mas eu tenho outra novidade para te falar também. No final desse vídeo teremos um outro vídeo também nosso, gravado pela nossa equipe, ensinando uma música do Nando Reis. Olha que legal! E para você que quer aprender a tocar as músicas do Nando Reis, assim como todos os outros clássicos da música brasileira, internacional, rock, pop, todos os estilos, a Music Dot está aqui para isso. Então eu já quero te deixar outra dica. Aqui na descrição do vídeo você encontra a página de desconto do Nando Reis, para você poder começar a estudar com a gente lá na Music Dot com 10% de desconto. Vamos embora? Eu queria já começar puxando a nossa conversa um pouco para esse lado, Nando. Claro. Eu dei uma olhada em alguns vídeos seus, algumas entrevistas. Eu não sei se eu errei as contas, você me ajuda. Mas eu estava vendo, você começou a sua primeira banda mais ou menos com 16 anos, é isso? É, exato. E 19, 20 anos você já tinha um contrato com a Warner, é isso mesmo? Deixa eu me lembrar. 19 para 20? 16 anos foi os Camarões. A gente assinou com a Warner em 83. Tinha 20 anos. 20 exato, anos. exato. Eu não sei nem como perguntar isso para você. Como que é ter 20 anos? Porque, venhamos e convenhamos, né? Aos 20 anos já ter uma major por trás acreditando no seu trabalho. E, assim, a pergunta até anterior, isso já foi planejado? Porque eu olho e falo assim, dos 16 ali, não, eu já tinha aquele foco, eu queria isso, eu corri atrás. Ou foi uma coisa que foi meio acontecendo pela qualidade da banda, foi aparecendo? A vida não é exatamente uma coisa planejada. Seria um pouco falso se eu respondesse que tudo isso foi planejado, embora sim, desejado. Porque eu tenho um envolvimento com música desde muito cedo. Ganhei um instrumento, um violão da minha avó, 7 anos. Minha mãe tocava violão, minha irmã me ensinou a tocar violão, comprávamos discos, íamos a shows. E eu aprendi, né, a tocar violão também muito cedo. E eu me lembro muito do impacto que teve, né, sobre mim, os shows que eu assisti. E eu tinha era uma coisa fascinante. E quando eu subi ao palco com 16 anos, com a minha banda, os Camarões, e para defender uma música minha e do Paulo, um amigo meu, né, num festival, ganhamos o festival. Então foi uma experiência marcante e de um sucesso, né, tocar diante de uma plateia, né, que nessas, digamos, eliminatórias, assim, e ganhar, ver as pessoas cantando a minha música. E a partir daquilo nós conseguimos fazer shows em escolas, conseguimos tocar num bar, sabe, assim, alguma coisa que era o nosso repertório e também, evidentemente, músicas de outros artistas. Enfim, aquilo ali eu tive uma pequena experiência, um contato com algo que não era, enfim, aspirava a ser profissional, né? Chegou a ser, né? Remuneração e tudo mais. Quando formamos os Titãs, havia sim um ambiente no Brasil, né? Assim, uma cena que nos encorajou, porque havia muitas bandas que estavam sendo contratadas, que tocavam no rádio, e de fato era um desejo nosso. Gravar, ser contratado, ir à televisão. De alguma maneira planejamos, porque as coisas que fizemos, né, tinham esse intuito. Gravar demos, distribuir para as gravadoras, que de alguma maneira ainda existe isso hoje, mas não. Ali era duas possibilidades, ou se era de uma gravadora ou major, né, como você falou. Havia o selo, o Lira Paulistana, ou digamos, independente, no sentido... e a gente quis ir por essa
por esse caminho, né? Televisão e tal, você se comunicar com todos os meios possíveis. Eu acho que, imagino, além do sonho de estar assinando um contrato tão cedo, de já começar a carreira assim com o pé direito, faz parte da história também, que é algo que hoje talvez a gente ouça um pouco menos, que vocês foram descobertos por um olheiro mesmo, né? Foi isso? Eu li acho que uma entrevista sua que você falou algo do tipo. Olha, a gente foi descoberto, vamos dizer assim, pelo Peninha Smith, que produziu o nosso primeiro disco, que é um homem ligado à cena musical, trabalhou com os Mutantes, fazia som, PA para shows e tudo mais. E a Warner estava, como todas as outras gravadoras, querendo contratar as bandas. E aqui dentro de São Paulo, né, eu sou de São Paulo, a gente tocava muito. Havia, como eu disse, uma cena favorável, lugares que contratavam bandas. Ira, Ultraje, que mais que tinha? Das bandas de São Paulo, tinha um monte, agora não me foge o nome, a Violeta de Outono, né, assim, e obviamente fazíamos os shows, né, e assistiram, e a gente tinha um repertório próprio nosso, e os Titãs era uma banda muito peculiar, naquele momento eram 9, né, com toda aquela quantidade de cantores, pessoas estranhas. Essa era outra pergunta que eu ia te fazer. Como que vocês se organizavam? Com banda com 4 a gente já briga, imagina? A gente era muito organizado, muito disciplinado, muito determinado. A gente ensaiava todos os dias, 4, 5 horas, né? Com seriedade, né? O nosso barato era a música. Era, de fato, obviamente tem uma coisa engraçada, porque a gente acreditava no que a gente fazia e que isso poderia, né, nos levar aos lugares, aos veículos de comunicação, mas a ideia de fazer sucesso era primeiro de uma realização e por crer, né, por ser esse nosso desejo, por acreditar que a música que a gente fazia tinha originalidade e tudo mais, mas o nosso barato era esse, música, e era uma turma de amigos, né, mas era, enfim, dava trabalho, porque... Ainda mais com 20 anos, mais ou menos, a faixa etária do pessoal. Exato, eu sou mais novo, né, quer dizer, né, quando estava nos Titãs, o mais novo deles. Mas o Márcio, a diferença era de 4 anos, o Paulo, que é o mais velho, tinha 23. Sim, exigia muito, porque todos 9 pessoas, digamos, com muita personalidade, com muita opinião, isso é uma característica, né, dos Titãs, não ter liderança, não ter um cantor. Então aquilo era, digamos, frenético e está presente na nossa música. E a gente, como escola, sempre tem essa dúvida de olhar para um profissional como você, e que a gente vê na sua história toda, você tocando baixo, você tocando bateria, violão, cantando. Eu já sei, pelo que até você comentou, que você fez um pouquinho de aula com a sua mãe tocava bossa nova, tudo, né? Eu li algumas coisas assim, que ela era uma musicista de mão cheia também. Embora acho que não profissional, mas... Não. Como que foi, então, essa sua formação? Teve algum momento que teve um conservatório, uma escola de música, então, um professor? Vamos lá. Minha mãe dava aula de violão, mas de forma amadora. Mas ela aprendeu violão e teve aula com o Paulinho Nogueira, que era um profissional. Mas é engraçado, porque eu tenho os cadernos de música dela, mas eu não consigo tocar nenhuma música, porque é tudo assim, segunda de ré, segunda de sol, não é cifra, sabe? Era uma coisa assim que eu nunca aprendi direito aquilo, né? Eu sempre julguei que o meu instrumento eu sei que o meu instrumento é o violão. O instrumento que eu aprendi, e embora eu tenha feito aula de bateria muito pequeno também, com uma professora, a tia Arlete,
que daí eu comecei a ter noções ainda dessa forma infantil, do que era uma partitura, as notas, as figuras, né? Mas era de uma maneira bastante lúdica. E eu acho que toda criança, né, a bateria desperta um interesse, encanto, né? é uma coisa, um encanto, né, porque ela é muito percussiva, é gestual, físico e tudo mais, parece que é fácil, né. Mas eu nunca, embora eu tenha tocado bateria no primeiro show dos Titãs, imediatamente quando a gente viu que a gente ia levar adiante, eu sabia que eu não poderia fazer aquilo, porque eu não tinha nenhuma domínio técnico. Já no violão, eu tive, sim, mais tarde, um pouco de uma formação acadêmica, embora eu nunca fiz conservatório, mas eu tive um professor que ele é decisivo, foi decisivo, onde eu aprendi daí, ele tinha um pouco de formação clássica, né? De violão clássico, né? Eu tinha uns estudos, esqueci o nome, Bernardini, eu acho que era, será? Eu tocava um pouco disso, daí de harmonia, né? Mas era assim, eu tirava as músicas, pedia as músicas que eu queria, eu sempre gostei muito de música popular, música popular brasileira e rock, mas no caso ali eu tocava, era muito... As músicas que eu pedia eram músicas com algum grau de sofisticação. Eu me lembro né, coisas da bossa nova e tudo mais, acordes mais dissonantes, aprendi as cifras e fui... E depois, mais tarde, eu tive aula com o Paulinho Nogueira, 1 ano só, que era bem... ele era um cara bastante, tinha um método dele, eu acho que inclusive ele tem uma coisa que chama método de violão do Paulinho Nogueira, que é muito particular também. No entanto, eu confesso a vocês que a minha formação se deu, eu não vou dizer de autodidata, porque eu acabei de dizer que eu tive professores, mas à custa de muito treino, muita prática. Eu sempre adorei, quando eu era adolescente, eu tocava violão o dia inteiro. Tirando músicas de ouvido, pegando no rádio? Tocando, tirando. De alguma maneira, eu acho que eu tenho um bom ouvido, né? Eu me lembro de uma coisa determinante também na minha vida, o dia que eu tirei a primeira música de ouvido, num disco do Caetano, o disco que ele gravou em Londres, que de certa maneira é bastante simples, né, em termos harmônicos. Foi possível, nem posso dizer que provavelmente alguma outra coisa eu tirei errado, mas aquilo foi um encanto, né? Quando eu falei, uau, eu consigo traduzir aquilo que eu ouço em algo que eu possa fazer. Então, quando fez esse link, assim, eu fiquei encantado. Tirei o disco inteiro e fui muitas coisas, mas... Claro, isso dá para ir até um ponto. Mas eu achei legal que eu também dei uma olhada em algumas outras entrevistas, você citou agora o Caetano, e quando o pessoal pergunta, essa pergunta de sempre, né, das suas influências e tal, eu achei muito engraçado, justamente, muito peculiar, e fez muito sentido para mim, ouvindo depois, entendendo ainda mais a sua música. Você cita Gil, você cita Caetano. Eu tenho um vídeo seu no YouTube que você fala até da música caipira, que você ouvia no sítio do seu avô e tal. Então, para mim foi impactante de olhar e fazer. Eu estava esperando outros nomes, né? Talvez nomes mais roqueiros ou nomes mais do pop. E eu achei genial isso, justamente como você bebeu dessas diversas fontes, até dos instrumentos, falando como toda essa variedade de instrumentos e artistas fizeram o Nando Reis. Eu acho que assim, a minha, digamos, a formação do meu gosto, aquilo que eu ouvi, né, e que permaneceu dentro de mim, ou me despertou a atenção, é um misto de música brasileira, né, da bossa nova, evidentemente. Eu nasci em 63, então assim, a minha mãe, meus pais ouviram muito, né, tinham discos e tal. Meus irmãos mais velhos.
eu adorava. Sempre, Gil e Caetano são, de fato, as influências mais presentes e fortes, determinantes na minha vida. O Jorge Ben, que meu pai gostava muito. E rock. Música, assim, o meu irmão tinha muitos discos de rock, eu digo, Beatles, Rolling Stone, Led Zeppelin. E outras bandas, muitas, mas assim... essas quando eu era pequeno mesmo, 7 anos, sabe? Isso já me encantava, assim. Legal. Bom, a gente falou um pouquinho dos diversos instrumentos, mas também, como eu falei, tem essas diversas facetas do cantor, coisas que você faz hoje, né? O cantor, o violonista, o compositor, o produtor. Tem alguma dessas que você se identifica mais? Fala, eu sou mais compositor, eu me acho mais arranjador, mais produtor? Eu acho que eu sou mais compositor, que interpreta suas próprias músicas ou que compõe para poder interpretar. Cantei já, canto, né, evidentemente, então também sou um cantor, mas cantei majoritariamente as coisas que fiz. Produzi esporadicamente, não me julgo um produtor. Nos trabalhos que eu fiz de produção, eles estavam muito associados a digamos, mais uma área de direção musical, de um conceito musical, de uma identificação com os artistas com quem trabalhei. Jamais poderia ser chamado para produzir coisas com que eu não entendo, eu tenho limitações muito grandes de parte técnica, de equipamento, de fato isso eu nunca nem ousaria dizer que eu domino ou sei mesmo. Claro, sou um instrumentista, né, porque toco violão, tenho acho que uma maneira muito própria de tocar violão, me expresso pelo violão, componho no violão, toquei 20 anos de contrabaixo, cheguei a achar que eu era um contrabaixista e de uma certa maneira fui, né? Mas de uma maneira também muito maluca. Eu cheguei no contrabaixo por acaso, porque nos Titãs eu fazia matemática em São Carlos e eles estavam ensaiando no período da formação da banda, então eu não podia tocar nenhum instrumento, porque a banda não poderia ensaiar. Eu era backing vocalista. Daí, quando eu larguei a faculdade, não tinha vaga. Mas o Brito e o Paulo, que se revezavam nos teclados e no contrabaixo, não davam muita bola para o baixo. O Brito logo parou de tocar contrabaixo, quando eu fui ali e falei, eu quero. E aprendi a tocar baixo, tanto que a minha maneira de tocar baixo é de violonista. Eu não, sei lá... Depois eu vim a entender o contrabaixo, digamos, a função, ou nem sei se entender, mas criar uma própria linguagem, né? No fundo, tudo que nós estamos falando aqui é linguagem. Linguagem, escrever música, compor, tocar violão, tocar bateria, é uma forma de você se expressar e se comunicar, seja com sua banda, seja com o público, com você mesmo. Perfeito.